Alguns alunos já me avisaram que iriam ao campus para poder entregar a documentação do estágio, que acho que hoje é o último dia, né? Inclusive, não sei se o Rafael e o Matheus e a Luana tá, que eu já vi a carinha dela, tá aí. Vocês já terminaram de organizar? Depois que eu respondi a última vez, eu não recebi resposta de vocês. Falta só terminar o curso lá, né? Porque eu não terminei ainda. Mas só isso. Só, Mas aí pode entregar até outubro, até dia 21 de outubro. não era até dia 23/9 que estava lá no AMA? 21 de outubro. Eu conversei com o Marcilei, ele disse que são essas datas. Era dia 3 e 23 de setembro e 7 e 21 de outubro. Então vai entregar porque 23 de setembro era para o terceiro ano, outubro para o segundo e em novembro acho que era para os primeiros que já queriam estagiar no ano que vem. Mas beleza, Gustavo, dá para segurar com a mão esquerda. De boa. Aí, Geizão, também aqui. Então. Pô, vende aqui tá qual, cara? Fica ali uma lojinha bem pequenininha, quase em frente à loja Americanas ali do centro, um pouquinho para frente, do lado do negócio de dentista que tem ali bem grande. Uma lojinha bem pequenininha assim mesmo. Tá, minha esposa comprou lá. Esse cara tem bastante coisa. Ela me deu um monte de coisa de presente, quer ver? Tá gravando aqui, mas não dá nada. Ela me deu umas almofadinhas. Tem mais umas almofadinhas ali, cadê e tal. Diga. Ô, prof, depois que eu terminei de entregar tudo do estágio, parece que eu já passei de ano. Que eu tô fazendo mais nada. Fica nessa, vai. Você já fez alguma coisa, Yasmin? Fica nessa. Seguinte, bora lá, ó. Eu coloquei lá no AVA, né, passei os links lá no grupo do AS, tudo certinho, das datas e o que eu quero que vocês entreguem pro sistema. Né? Então, deixa eu abrir aqui o AVA para a gente ir acompanhando. Cadê? Então, aqui, ó. Eu coloquei o CRUD, eu dividi o CRUD em duas partes. Vocês estão ligados o que é CRUD? Pelo amor de Deus, diz que sim. Não. Eu sei o que é, mas não sei fazer. Tá, beleza, a gente fala sobre isso agora, então. Já desconfiei disso, eu já estou com a estrutura aberta aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou dividir o CRUD, que vocês vão ter que fazer em duas partes. Então, vão ser duas entregas, para ficar mais fácil para vocês não terem que fazer tudo de uma vez só. Então, a primeira parte, a entrega é dia 7/10. Então, deixa eu pegar o calendário aqui. Tem semana que vem é dia 30, na outra semana é dia 7. Então, tem 15 dias para fazer essa primeira entrega. A segunda entrega vai ser dia 21/10. Então, depois do dia 7, vocês vão ter mais 15 dias para fazer a entrega. Então, 15 dias em cada uma. Depois disso, no dia 4/11, que é mais 15 dias depois do dia 21, para vocês entregarem a página inicial, né, o landing page, com todos os links, ou pelo menos o landing page. E no dia 11, que é uma semana depois, que é só terminar de organizar os links, os relacionamentos entre as páginas e algum relatório, caso seja necessário, para a entrega final do sistema, para a gente já finalizar tudo. Então, vocês fazendo o CRUD e o landing page, basicamente está pronto a ideia do sistema, tá? Eu preciso que vocês, agora quando termine meio-dia, eu vou fechar aquela planilha de atualização dos grupos, que eu sei que alguns tiveram algumas alterações, várias pessoas conversaram comigo em particular, no WhatsApp, pedindo para alterar, incluir gente, ou juntar grupos que eram muito próximos à ideia do desenvolvimento. Então, atualizem, porque em cima daquilo eu vou dizer, eu quero isso para esse grupo no dia 7 e eu quero isso para esse grupo no dia 21, tanto para o terceiro A quanto para o terceiro B, tá? É a mesma coisa, eu mandei a planilha para as duas turmas para fazer essa atualização. Então, meio-dia agora eu fecho as planilhas, já separei tudo que eu queria, só vou reorganizar os nomes e caso algum tenha juntado, só finalizar os ajustes e vou colocar disponível, tanto no AVA quanto vou mandar para vocês nos grupos do WhatsApp, beleza? Então, a ideia é essa, fazer essas entregas e morreu, tranquilo. Dá para a gente organizar e ter um sistema minimamente funcionando para ser avaliado e valer nota. Fala, Yasmin. Vai continuar dupla ou sozinho ou pode colocar mais uma pessoa? Pode reorganizar, porque acho que o terceiro A é o que mais tinha gente fazendo individual. O terceiro B, os grupos estavam bem mais organizados, mais simétricos, como a gente gostaria desde o início do ano, foi a proposta do Luiz e mim. Então,
Aproveitem, se precisar fazer algum reajuste, façam agora, até o meio-dia na planilha, que eu vou reorganizar para avaliar em cima disso, tá? Se quem não estiver participando da aula, lembrem de colocar o nome da pessoa que faz parte do grupo de vocês, tudo certinho para ninguém ficar de fora, tá? E aí eu vou passar com esses pontos que eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês vão conseguir entregar o sistema minimamente funcionando, que já é dada toda a situação que a gente está, essa situação dessas aulas, é o que a gente consegue. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o que é o CRUD? O CRUD é o sinônimo, né, são letrinhas em inglês que significam a estrutura de cadastro no banco. Né? Se você tem um sistema, você precisa fazer essas operações básicas lá do banco. Então, se você pegar as letrinhas, vai ser create, né, criação, read, que é a consulta, U é o update, que é a atualização, e o D é o delete. Então, CRUD, create, read, update e delete. Ou seja, são as operações que a gente vai fazer para manipular o banco através da interface do nosso sistema. Então, eu vou, através do CRUD, eu vou inserir, por exemplo, um produto. Eu vou inserir um produto, eu vou atualizar os dados desse produto, eu vou apagar esse produto e eu vou visualizar os dados desse produto. Então, criar é o insert, o read, que é a consulta, é fazer o select, a atualização é fazer um update, e para apagar esse registro é fazer o delete. São essas operações que a gente vai fazer. Existem N formas de se fazer um CRUD. Vou mostrar uma bem simples para vocês, que penso eu que será o jeito mais fácil para que vocês consigam estruturar isso aí. Deixa eu compartilhar uma guia do Chrome aqui com vocês. Tá visível, né? Sim. Beleza, tá. Estou conseguindo ver aqui também. Então, olha só. Esse aqui é um site, é um sistema que eu estou desenvolvendo em conjunto com o professor Jean, lá do Campus Colorado, grande amigo meu, professor de matemática, para o mestrado dele. Então, o mestrado dele tem uma estrutura de contas lá e tudo mais, que a gente vai fazer dentro do sistema. Então, ele vai ter uma interface administrativa, onde ele vai cadastrar algumas informações específicas das medições nucleares lá e tal, e o sistema vai dar os resultados automaticamente. Essa é a ideia. Só que, além da parte administrativa, aqui eu tenho alguns cadastros. Então, eu tenho aqui, por exemplo, os projetos, né? Vocês precisam entender essa estrutura. Vou logar aqui. Então, olha só. Isso aqui que vocês estão vendo, basicamente, é um CRUD. Eu tenho a opção de cadastrar, que é o botão adicionar. Eu tenho a opção de leitura, ó, então eu tenho aqui o teste, tá trazendo o select de todos os projetos que já existem cadastrados, é o read, eu estou lendo os valores que estão lá. Se eu precisar alterar esse aqui, ó, vou mudar esse nome. Eu tenho como fazer a alteração, que é o update, tá aqui, ó. Então, tá aqui. E eu também tenho o delete, que eu posso clicar aqui, e esse registro vai ser excluído. Isso aqui é um CRUD, e é isso aqui que eu quero que vocês façam. Então, você vai lá pegar, por exemplo, eu vou passar para cada projeto que vocês estão desenvolvendo, para cada sistema, o que eu quero de CRUD. Por exemplo, para cadastro de tipo de produto. Então, você vai desenvolver uma estruturazinha que vai listar todos os tipos de produtos que já estão cadastrados, vai possibilitar adicionar um novo tipo de produto, vai possibilitar editar um tipo de produto existente e apagar esse mesmo tipo de produto existente. Eu não sei em que pé que está o PHP de vocês, com a professora Andréia, se vocês já estão fazendo essa integração dos comandos da interface executarem os comandos SQL, tá? Para o CRUD agora, para mim, ele pode ser só a interface HTML, nesse primeiro momento. Porque depois fica mais fácil, se ela terminar de avançar, se ela ainda não tiver, se vocês não tiverem chegado nesse ponto lá do PHP, tá, saiu a Amy, eu fui ver se não era a Duda que tinha saído, deixa eu ver se a Duda ainda está aqui. Tá, beleza. Se vocês não tiverem chegado nesse ponto do PHP ainda, deixando essa estrutura dos formulários e do HTML pronta, depois fica mais fácil vocês só criarem o arquivo PHP para fazer a integração e a junção da interface com a manipulação do banco de dados, tá?
Então, o que vocês vão ter que fazer propriamente do CRUD? O que é esse CRUD? Olha só. É uma tabela simples, table, um botão para adicionar, um botão para editar e um botão para apagar. Então, são 3 botões e uma tabela que vocês precisam fazer para criar o CRUD. É só isso. Mais e nada. E aquele botão de pesquisa, prof, é para quê? Aqui é porque a estrutura desse sistema, quando eu clicar nesse botão de visualizar, né, o íconezinho de pesquisar, ele vai abrir as contas que eu falei, né, no caso desse sistema, do projeto de mestrado. Então, cada projeto desse vai ser vinculado a medições nucleares, com certificados dos elementos e tudo mais, e vão ter essas contas que são toda a parte estatística aplicando determinadas técnicas. Então, para cada projeto, que pode ser de vários alunos para fazer a estatística do mestrado ou do doutorado dele, ele vai inserir os dados brutos e quando ele clicar nessa lupa, o sistema vai abrir uma outra página e mostrar todas as contas, as estatísticas, o que precisa ser mostrado para aquele projeto. Não necessariamente faz parte do CRUD de vocês aqui. Agora, uma coisa que seria interessante vocês colocarem, que vocês já viram bastante o JavaScript, é, por exemplo, uma forma de pesquisar, né? Por exemplo, eu vou adicionar um projeto aqui, com o nome de informática, só para vocês verem a questão da pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui, pode ser que eu tenha N projetos, né, N registros, muitos. Eu queria pesquisar só um para poder atualizar aquele registro específico. Então, aqui eu tenho como fazer essa pesquisa. Isso aqui é JavaScript. 5 linhas de JavaScript você faz isso aqui, tá? Mas é interessante que vocês coloquem, mas se não conseguirem colocar agora, não tem problema. Só um input e um pequeno códigozinho JavaScript. Então, aí eu consigo filtrar, dentre, por exemplo, aqui eu tenho 3. Eu filtro o que eu quero, e aí eu posso editar ou apagar esse, caso seja necessário. Aí também vocês podem colocar alguns outros tipos de filtro, por exemplo, pesquisar por autor, todos que sejam do Jean, todos que sejam do Thiago. Então, são coisas que vocês podem incrementar no CRUD. Mas se vocês fizerem esse básico que eu estou pedindo para vocês, já está suficiente para mim. Então, vamos pegar e vamos construir um CRUD aqui do zero. Deixa eu criar uma nova interface. Isso aqui eu estou fazendo em Python, tá? Mas o que eu vou fazer com vocês aqui vai ser só o HTML, então não vai ter problema aqui. Deixa eu só criar as estruturas aqui que o Python precisa para poder funcionar. Então, beleza, vocês já estão vendo uma tela em branco aí. Deixa eu mudar a forma de compartilhamento aqui. Tirar só a guia e colocar a minha tela. Beleza, vocês estão vendo aí o PyCharm. Eu vou colocar as estruturas do Django aqui, só para a gente... Então, o que eu fiz aqui, só para ir explicando para vocês. Eu criei uma nova página HTML que chama CRUD, estendi ela da base, estou usando o conceito de herança, e abri os blocos. Então, só de eu atualizar aquilo que estava em branco, ele já vai vir com a estrutura que existia, né, que existe no meu template base.
Então, com uma linha, eu já criei tudo isso aqui que vocês estão vendo. Já estava pronto lá, por isso eu gosto bastante do Django. Acho que vocês conseguem fazer isso no PHP também, se não me engano, utilizando o conceito de extensão, que é a parte da herança, né? Mas, enfim, não é esse o caso. Bora lá. O que eu vou querer fazer dentro desse meu CRUD? Né? Aqui eu estou usando o Bootstrap, é a versão do MDB que eu comprei e tal, que tem aqueles, que ela fica bem parecida com o Material Design, só que eu tenho alguns elementos que são da parte Pro que não funcionam e eu tenho o registro desse... Eu comprei esse pacote de CSS, então eu consigo usar. Mas são as mesmas classes do Bootstrap. Se vocês usarem a classe do Bootstrap, vai funcionar. Só não vai ficar com a estrutura, com o design do Material Design do Google, tá? Não tem problema. Então, o que eu vou fazer para ficar legal? Eu vou criar uma div e vou dizer que ela vai ser um card. Vou criar o card header dentro dela. Vou chamar aqui de CRUD da aula, para dar um título. Vou colocar aqui para ficar branco. Text, e vamos botar uma cor. Uma cor cinza clara. E vamos fazer o corpo do card. Então, se isso aqui eu não errei, tem que aparecer, apareceu o crudezinho lá pra gente, que a gente quer colocar. Então, o que eu vou colocar dentro? Isso aqui é só para ficar a tabela ali dentro, não ficar aquele negócio todo solto, né? Se vocês quiserem, vocês podem fazer solto, não tem problema. Dentro desse corpo do body, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a minha table. A minha table tem o cabeçalho e tem o corpo. Dentro do cabeçalho eu vou ter a linha e vou ter as células. Então eu posso colocar a primeira para ser o ID, a segunda para ser o nome e a segunda para ser o e-mail, por exemplo. Então, atualizando aqui, eu preciso colocar as classes da tabela. Já virou uma tabela. Aí eu vou colocar as linhas do meu CRUD. Então, vou colocar aqui, quem vai ser o nome? Vai ser Thiago. Qual vai ser o e-mail? A gente pode até colocar aqui, ó. É isso que eu estou fazendo aqui. Aqui eu tenho que colocar o ID, né? Para criar a tabela. Então, vou colocar essa tabela pequena. Vou colocar mais uma linha aqui. O que eu fiz? Eu criei uma tabela, coloquei 3 linhas só para povoar e tem uns registros ali para vocês verem. Esse preenchimento da tabela com esses dados, vocês vão trazer dinamicamente do banco. Então, vocês vão lá nas views, vão fazer lá no controller, né? O PHP é controller. Vocês vão pegar o controller, vão fazer o select do banco, vão gravar uma variável e dentro do template vocês vão ler essa variável e vão escrever ele utilizando provavelmente alguma estrutura de repetição como o for. No Django a gente faz assim, estou fazendo manualmente só para vocês verem, tá? Então eu coloco aqui então, o que falta aqui para a gente fazer o CRUD? Colocar o botãozinho para adicionar e os botõezinhos de ação para editar e apagar, tá? Então, vou colocar aqui
dentro antes da tabela, vou colocar um botão, vou dar uma classe para esse botão, vou colocar um botão redondinho e dizer que é para adicionar. Aqui o botão. Se for o caso, eu posso colocar uma classe, eu acho que aqui ele vai lá para o canto. Pronto, coloquei um float right só para ele ir lá para o canto direito e ficar mais organizadinho, bonitinho, sem problema nenhum. E aí, dentro da tabela, eu vou colocar as opções para fazer a edição e a exclusão. Então, eu vou adicionar mais uma linha no cabeçalho, que eu vou chamar de ações. Essa aqui, eu vou querer organizar lá do lado direito. Ela ficar alinhada lá na direita, para não ficar... Aqui está alinhado à esquerda, e aqui está alinhado à direita. Eu vou até colocar a borda aqui, que aí vocês vão conseguir visualizar com mais calma. Tá vendo? Aqui está alinhado à esquerda, e esse aqui eu quis colocar alinhado à direita. E agora, eu vou adicionar a minha célula, que vai ter os botõezinhos de ação. Eu gosto de usar os ícones do fonte JSON, que eu acho que eles ficam mais legais. Então, eu vou até pegar, que eu já tenho aqui eles prontos. Vou pegar eles dois aqui. Vou só colar aqui dentro. Dar um enterzinho só para organizar. Uma apresentação. Vou tirar aqui as URLs, que eu estou usando um... O que eu coloquei aqui? Eu coloquei um link para na hora que a pessoa clicar conseguir direcionar e executar uma ação para você chamar uma URL do sistema, qualquer que seja. Você vai chamar essa URL aqui, eu estou colocando o hashtag só para ficar funcional. E dentro do link eu coloquei a tag i, que a tag i a gente pode criar o ícone, né? E dentro desse ícone eu coloquei a classe, que é o FAS Pencil Out. É só vocês entrarem no site do fonte JSON e procurar o ícone que vocês quiserem e colocar o códigozinho dele, a classe dele aqui, que vai funcionar, se você tiver feito a instalação dos ícones do fonte JSON aqui. Coloquei uma classe para dar uma margin right, né, uma MR, margin right, tamanho 1, isso é do Bootstrap, e eu coloquei que eu quero da cor laranja, para que o ícone do meu lápis fique da cor laranja. E junto desse ícone do lápis, eu coloquei mais um link, e dentro desse link eu coloquei mais um ícone. Aqui poderia ser um texto, tá? Eu vou fazer um sendo um texto e um ícone para vocês verem. Coloquei o ícone da lixeira, que é o trash, e coloquei vermelho. Então, quando eu atualizo aqui, já vai aparecer aqui, ó. Como eu quero que ele vá lá para o cantinho, eu vou colocar dentro da célula o meu style, text align, right, para ele ficar lá no cantinho. Beleza? Eu também poderia fazer, se vocês quiserem, não é obrigatório os ícones, mas eu acho que é legal pela experiência do usuário, ele consegue entender que a lixeira é para excluir, o lapisinho é para editar e tal. Mas eu poderia colocar assim, colocar o link, e aqui no link eu vou colocar assim, ó, editar, colocar uma barrinha, e colocar mais um link, e colocar aqui, excluir. Ficaria assim, ó. Só mandar alinhar aqui à direita. Poderia ficar assim, não tem problema. E aí, quando você colocar o link e tal, ele fica azulzinho, enfim. Pode pegar aqui e colocar uma classe para ele ficar azul, só para diferenciar. O text. Só para ele ficar azulzinho, para diferenciar, não tem problema. Eu, particularmente, prefiro os ícones, né? Então, eu vou até copiar o ícone aqui, para colocar lá na terceira. Aí, a gente fez um CRUD. É isso que eu quero que vocês façam e entregue a parte 1 e a parte 2, de acordo com os cadastros que eu pedi para vocês. Se vocês já estiverem fazendo a integração com o banco para adicionar, editar, passar os comandos SQL direto para o banco através do controller e do arquivo PHP, já coloca. Beleza?
E ó, ao adicionar aqui, a gente pode colocar um íconezinho só para bonitinho, né? Adicionar aqui, ficou sem o íconezinho, a gente pode colocar um... Cadê onde foi parar? Plus... Ele... Essa é a ideia. Perguntas? Falem, aproveitem. Aí, a gente, no caso, vai usar... Bom, repete. Cortou, eu não entendi o começo. Fala de novo, por favor. Ah, tá. Esse CRUD, a gente vai usar ele para todos os dados que a gente for inserir no banco de dados? Todos? Sim. Tudo que você precisar manipular no banco, né? Claro, não um relatório, uma operação, basicamente, mas se você precisar cadastrar e excluir dados, por exemplo, eu preciso cadastrar produtos, eu preciso cadastrar clientes, eu preciso cadastrar serviços, eu preciso cadastrar animais, eu preciso cadastrar profissionais, vocês vão ter que montar um CRUD, que o CRUD vai cadastrar, que é o create, vai listar, que é o read, que vai usar o select, eu posso editar, que é o update, e eu posso apagar, que é o delete. Então, essa é a ideia. É porque, assim, aquele formulário de cadastro, então, como que fica? Ele vai ser o adicionar. Deixa eu pegar aqui no projeto. Vocês tinham feito o formulário de cadastro. Quando eu clico em adicionar aqui, eu não preciso, ele não me direciona para um formulário, vejam só. Então, quando eu clicar no adicionar do meu CRUD, vocês vão direcionar para o formulário que vocês fizeram para cadastro. Quando eu clicar em editar, vocês vão direcionar para o formulário que vocês fizeram, que já vem com os dados preenchidos. Então, aquele formulário que vocês fizeram não é perdido. Vocês precisam utilizar. Pensa assim, o CRUD, ele vai gerenciar todas as operações, de inserir, editar, recuperar e apagar. Aí, eu vou inserir, direciona para o formulário de cadastro. Eu vou editar, direciona para o formulário de cadastro, mas manda ele já vir com os dados preenchidos. Podem ver aqui, ó, eu estou para editar, está em branco. Para inserir, está em branco. Se eu pedir para editar, é o mesmo formulário, só que ele vem com os dados preenchidos daquele registro. É a mesma coisa. Então, o CRUD, ele vai ser o gerenciador da parada. Eu quero adicionar, vai para tal lugar. Eu quero editar, vai para tal lugar. Eu quero apagar, vai para tal lugar. Entendeu? Essa é a ideia do CRUD. Aquilo que vocês fizeram não é perdido. Eu tenho mais uma pergunta. No caso, quando a gente, por exemplo, vai... No caso, o meu projeto é sobre os animais, certo? Aí tem lá as raças dos animais e tal. Aí essas raças, no caso, fariam um select lá para você poder escolher qual que é a raça do animal. Ou qualquer espécie, qualquer coisa. Só que a gente deixou isso para o usuário selecionar e não para o usuário digitar lá. Então, no caso, a gente faria a adição nesse CRUD aí, fora do formulário, para depois só clicar em selecionar, isso aí. Eu penso que no caso de vocês, eu acho que até coloquei lá, vocês têm que ter um cadastro das espécies e tem que ter um cadastro das raças. Porque uma raça ela é de uma determinada espécie. Se vocês deixarem, por exemplo, só entre felino e o cachorro, pode ficar muito restrito. E se eles quiserem, por exemplo, agora eu quero começar a mexer com a adoção de papagaio, vão ter que chamar vocês para fazer uma alteração direto no banco. Então, você deixa isso gerenciável para o próprio usuário. Então, você cria o CRUD das espécies e cria o CRUD das raças. Ele cadastra as espécies que ele quer trabalhar. Se for uma, tudo bem. Se for duas, isso é critério da pessoa. E na hora de cadastrar a raça, ele vai selecionar, por exemplo, pastor alemão é da raça canina. Persa é da espécie felina, entendeu? Ele faz essa relação. Então, aqui você coloca, por exemplo, eu vou criar um projeto. Quem é o autor? O autor são cadastrados também. Então, eu tenho um cadastro dos autores e tenho o cadastro do projeto. Na hora que eu cadastro um projeto, eu seleciono qual é o autor desse projeto. Eu tenho esse cadastro previamente. Então, igual produto e tipo de produto. Eu tenho que ter o cadastro dos dois gerenciáveis pelo usuário. Deu para entender? Deu para entender. Beleza. Professor, essa primeira parte do CRUD, a gente pode mandar ela basicamente em HTML? Igual eu falei, se vocês não estiverem trabalhando com essa parte do PHP, pode ser tanto a parte 1 quanto a parte 2, só o HTML. Mas lá na entrega do sistema final, lá em novembro, metade de novembro,
E eu preciso que esteja funcionando para que eu possa testar. Vocês vão hospedar isso em algum lugar, a Andrea vai mostrar para vocês, é um site gratuito de hospedagem. Então, aí eu vou precisar fazer igual eu estou fazendo aqui nessa do projeto. Beleza, está na minha máquina, está no banco local, mas isso aqui está online também. Então, eu vou vir aqui no projeto, eu vou adicionar um projeto, vou testar se vai funcionar. Ah, beleza, fiz o insert. Aí eu vou fazer o edit, vou editar. Então, lá no final, vai precisar, aqui, ó, teste de edição, funcionou, vou excluir, que isso funcione. Nesse primeiro momento, se ainda não tiverem chegado nessa estrutura de manipular o SQL via PHP na disciplina, tudo bem, pode ser só o HTML, igual eu fiz aqui, ó. Aqui não tem nada funcionando, aqui só tem HTML, né? Tanto é que eu fiz manual e tal. Beleza. Mas isso aqui depois vai ter que funcionar, tá? Ok. Professor, sobre o botão excluir, a função excluir, seria certo utilizar o delete ou o update? Delete, ué. Aí depende, por exemplo, se você depende do que o seu sistema é. Pensa aqui comigo, ó, eu tenho um sistema financeiro, eu registro contas os movimentos que eu fiz, bancários, por exemplo, e categorizo eles de acordo com o tipo do gasto. Se foi, por exemplo, combustível, alimentação, supermercado, enfim. Se eu excluir uma categoria, e ela é chave estrangeira, lá na tabela filha, existe um tipo de exclusão chamado cascata, que se eu apago a categoria, todos os registros que fazem referência a essa categoria vão ser apagados também. E nesse sistema não faz sentido. Eu só não quero mais usar aquela categoria, não quero que ela esteja mais disponível, porém eu não posso apagar tudo aquilo. Então eu posso lançar mão de um recurso de tornar inativo. Isso depende da estrutura do projeto. Então, em vez de fato, apagar, eu posso arquivar aquele registro. Aí eu não uso o delete, aí eu uso o update, altero um atributo daquele registro, por exemplo, ativo, que é verdadeiro ou falso, eu coloco para falso. Ele vai deixar de aparecer na relação dos itens do CRUD, porém ele não vai ser excluído do banco para não gerar esse problema de exclusão em cascata dos itens que fazem referência a essa chave primária, entendeu? Mas isso depende muito da estrutura. Por exemplo, se você mantém um histórico de adoções, por exemplo, no caso da Luana é o sistema de adoção. Se você mantém um histórico de adoções dos animais, você não pode excluir nada dos animais, porque esse histórico vai ser apagado. Ou o histórico, ou o cliente, você não pode apagar a pessoa que adotou, você pode arquivar para não ser mais manipulado. Mas isso depende muito da necessidade e estrutura do projeto. Via de regra, é o delete propriamente dito. Beleza? Professor, para Olha, fazer Gabriel. esse arquivamento, Fazer o quê? o arquivamento, ele é só atualizar ou entra as regras de negócios? Só atualizar. Por exemplo, eu quero arquivar, eu não quero mais que... deixa eu mudar o projeto aqui do... Espera lá. Fechar esse projeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês como funciona com arquivamento. Estou rodando o servidor aqui, peraí. Vou fazer o login aqui. Olha só, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, contas bancárias. Aqui é o arquivo. O que eu faço com essa conta? Eu vou adicionar uma nova aqui para eu arquivar. Quando eu pego essa conta e arquivo, eu mudo um atributo dela, né? Igual eu mudo o atributo descrição, eu mudo o atributo tipo, quando eu faço a edição, eu mudo um atributo dela que se chama ativo, que ele passa a ser de verdadeiro, ele passa a ser falso. E aqui no meu select, eu só mando listar os registros de contas
que tenham o atributo ativo igual a verdadeiro. Quando eu passo esse aqui para falso, ó, não pode mais disponível para uso, vai ser arquivado. Quando eu confirmo, ele não aparece mais. Eu vou abrir a parte administrativa aqui, só para vocês verem. O Django ele tem uma estrutura administrativa e tal, que eu consigo trabalhar melhor. Eu não preciso exibir isso para o usuário caso eu não queira. Então, eu vou pegar aqui a conta teste, que foi a que eu acabei de fazer, que é essa que está marcada, olha aqui, ó, ela está inativa. Pode ver que eu tenho 9 no total, mas aqui... Ah, caramba, eu fechei aqui, deixa eu ver. Aqui eu tenho 9 contas no total, só que 3 estão inativas, estão vendo o xizinho? Então aqui ele vai mostrar para mim só 4, porque é só dessa empresa aqui. Deixa eu filtrar. Não, essa aqui não. Essa. Ó, aqui tem 7. Só que 1, 2, 3 estão inativas. Então quantas vão aparecer? 4. É isso que é esse arquivar. É só eu pegar e alterar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar o bebê e vou arquivar. Ela vai sumir daqui. Quando eu atualizar aqui atrás, o bebê passou a ficar inativo, ou seja, é falso. É basicamente isso, é só você atualizar um atributo que ela tem dentro do registro dela lá. Simplesmente isso, o de verdadeiro vira falso, e na hora de exibir, você mostra somente aqueles que sejam igual a verdadeiro. Fala, Pedro, chegou cedo. Prof, pelo menos ele entrou. Ó, o select ficaria assim, ó. As meninas Por exemplo, a gente colocou a tabela professor, né, que a gente estava fazendo, where ativo igual a true. Então, ele vai selecionar somente aqueles que estiverem marcados como ativo. Se você não quiser excluir, quiser só inativar, por exemplo, né? Então, a ideia é essa. Manda o atestado depois, Pedro. Ah, sacanagem. E aí, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou tranquilo? A ideia não é prender vocês aqui até meio-dia, não, tá? É só mostrar o que é preciso, o que eu quero que vocês façam para as entregas. Vou colocar os pontos de cada grupo lá no Ava organizado, de acordo com a reorganização dos grupos que vocês vão terminar de montar na planilha, e é isso que eu vou querer que vocês entreguem. Eu quero que vocês entreguem um CRUD como esse que está aqui. Se não tiver o SQL agora, não tem problema, a parte de integração com o PHP. Pode ser só esse formulário, só o HTML, mas eu preciso que vocês entreguem. Eu vou ver com a professora Andréia como está a situação. Se ela me garantir que vocês já têm condições totais de fazer a estrutura com a integração com o banco via PHP, aí eu vou avisar vocês que eu vou cobrar isso também, mas eu vou conversar com ela para visualizar. Mas a priori, a princípio, combinado com vocês, é só o HTML do jeito que está aqui. E aí, pelo amor de Deus, façam bonitinho, né? Usem o Bootstrap, usem a estrutura para fazer uma coisa decente, né? Não vamos entregar um negócio velho, nojento, feio lá, não. Vocês estão fazendo um sistema, pensem na usabilidade, tem que ser uma coisa bonita, agradável de usar, com organização de espaço e tudo mais. E vocês não gostariam de utilizar um sistema feio pra caramba, então não façam um sistema feio pra caramba, entendeu? Então, lancem mão das cores e tudo mais. Oi? Pessoal, eu queria fazer um pedido, professor. Tomara que você seja bonzinho esse bimestre. Mas eu sou gente boa. O que foi? Porque, professor, para mim, pelo menos para mim, é muito difícil. Eu já não tenho muita afinidade com a programação em si. Ainda mais banco de dados também eu tento, mas também não tenho muita afinidade. Então, para mim, é bem difícil fazer um projeto, alguma coisa assim. Eu e o Diego, assim, o dia que vocês viram... Professor, vai ter outra atividade além do projeto? Diego, não me interrompe, Diego. Tá bom. Cuidado, se estivesse na sala, você tinha apanhado agora.
Certeza. Diego é minha dupla, professor. Coitado, bichinho só. Imagino. Imagino mesmo. Ah, continua falando. Não, professor, só tô falando que eu não tenho muita afinidade com a programação. Eu tento, mas assim, eu não sou um piano da vida, sabe? O piano foi triste também, né? Esse bimestre passado. Assim, a nota dos bimestres passados, a grande maioria que tirou a nota baixa foi porque eu pedi, por exemplo, passei lá nas metas certinho, a via de regra foi 4 cadastros, 4 formulários para cada grupo. Aí me entregou 2, metade. Entregou 1, 12% da nota, entendeu? E aí ainda vou fazer a correção, sacou? Hein, Guilherme? Não é que estavam tão ruins assim, é exatamente isso que eu tô te falando. Foi pedido, por exemplo, 4 itens, entregaram 2. Então é só metade que tem como avaliar, entendeu? Aí teve grupo que entregou todos, mas não tirou os 50 pontos a nota máxima, porque estava desalinhado, estava uma coisa feia, ficou com 40 de nota. Teve grupo que ficou com 40 de nota. Mas foi mais por essa situação. E quem mandou o e-mail para mim perguntando o que era, por que aquela nota, eu demorei um pouquinho, mas respondi para todo mundo. Não tem nenhum e-mail. Até o Isaac está mandando SQL para mim, mandou umas 3 vezes já, eu venho, analiso, respondo, estou conversando com ele. Então, o ponto foi esse, eu pedi para fazer uma coisa e fizeram metade, aí é metade da nota. É simples assim. Eu até o bimestre passado eu fiquei totalmente perdida. Aí o Diego, eu ajudei o Diego em algumas coisas, mas praticamente o Diego se virou. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Eu nem sei se a gente conseguiu entregar alguma coisa. Não, vocês não entregaram nada. É, exatamente. Aí não dá para eu fazer milagre, né? Não dá nem para eu tentar avaliar qualquer coisinha que vocês tenham feito, já que vocês não entregaram nada, né? Fica difícil. Então, foi por isso que eu tava falando com você, que tava muito difícil para mim. Porque eu, assim, não sei, ultimamente eu ando bem estressada. Aí eu. Também. Quando eu. Por isso que eu tô indo caminhar. Semana passada eu não consegui fazer nada. Aprendi a dar. Relaxa. Ô, Gustavo, você mandar um trem sem nenhum CSS, eu vou nem te responder. Você é doido? Vocês sabem fazer CSS. Toma atento. É só colocar o nome da classe lá que o Bootstrap faz tudo. Oxi. Olha aí, como rapidinho ficou um negócio aceitável, minimamente aceitável esse CRUD aqui. Vou até trocar esse outro aqui, tá, as escritas. Aí, ó, minimamente aceitável, rapidinho. Ó, tá melhor do que o que você me mandou, tá? Do seu trabalho do bimestre passado. Mas Tá claro código, que tá. Tá aqui o código. Só tirar, na hora eu vou colocar a aula gravada, aí você pega o print. Mas eu vou ser generoso, eu vou pegar essa parte aqui da div, que sem o extend e tal, e vou colocar o arquivo TXT lá com HTML. Eu vou pensar se eu vou fazer isso mesmo, eu vou ficar bom. Se eu tiver bonzinho, eu vou colocar lá para vocês. Mas, ó, tá bonitinho, pô, para. Dizer que tá feio? Não, tá legal, pô. Porque tá pequenininho no monitor apertadinho aqui. Esse monitor que eu tô projetando para vocês é um monitor de 15 polegadas que eu tenho externo aqui. Aí ele fica pequenininho, achatadinho. Porque se fosse um monitor grande, essa barrinha aqui, ela era fixa e tal. Aí, legal. Beleza? Mais alguma dúvida, algum questionamento? Por aqui tá tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Beleza, então. Deixa eu parar a gravação aqui, para já chegar. Então, beleza. Tô parando a gravação aqui. Valeu.